Glória a Deus. Chama a nossa pastora aqui. Pastora Núbia, por favor. Chama a nossa pastora Nazaré para orar pela pastora Núbia. Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Aqui é a pastorinha Núbia, em nome de Jesus, amém? Gosto muito de ouvir a Núbia pregar, graças a Deus, né? Quantos gostam, amém? Graças a Deus e louvo ao Senhor, amados, porque a nossa igreja, ministério, tem palavra, amém? Tem mulheres de Deus que pregam, tem homens abençoados que, né, tem, assim, transmitido uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Precisamos tomar posse cada dia. A igreja tem que tomar posse, dar ouvido àquilo que Deus tem falado, em nome de Jesus Cristo, amém? Porque quando a pessoa não dá ouvido, quando as coisas acontecem, você não vai reclamar da igreja, você não vai reclamar do ministério, reclama de você mesmo, né? Então a gente tem que prestar atenção e dar ouvido à palavra do Senhor, amém? Em nome de Jesus, feche os teus olhos, vamos orar. Peça aí no seu coração, no seu banco, no seu lugar aí o Espírito Santo de Deus para ministrar no seu coração, na sua vida nesta noite, porque o Espírito de Deus já está aqui para falar ao teu coração, basta você querer, em nome de Jesus. Senhor, obrigada, meu Deus e meu Pai, pela tua igreja que está aqui nesta noite. Meu Deus, que todos que vieram aqui nesta noite, Senhor, tenham os ouvidos atentos à tua palavra, tenha os ouvidos, ó Pai, sensíveis a ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, dai sensibilidade à tua igreja nesta noite, para ouvir e entender o que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, desde já eu repreendo toda obra do inimigo, toda obra que não provém do Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, te apresento agora a vida da tua serva, a pastora Núbia, que vai transmitir a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo, dela a tua graça, a capacidade do teu Espírito seja sobre a vida dela, em nome de Jesus, que a unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida dela, Pai, que através dela, a tua igreja, Senhor, receba em nome de Jesus, a unção em nome do Senhor Jesus Cristo, vinda do Senhor, amém, e graças a Deus, e toda a igreja diga amém, amém. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite, né? Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus, desde o momento que nós chegamos aqui e nós sentimos a presença do nosso Deus, então Ele está neste lugar e Ele já começou a fazer aquilo que Ele quer nessa noite. Ele quer se relacionar comigo e com você, Ele quer falar, continuar falando aos nossos corações, né? Porque já foi ministrado o louvor, a abertura já veio uma palavra, e o louvor é um preparo para nós recebermos a palavra de Deus. Então, se nós abrimos o coração e permitimos que a nossa adoração chegue ao trono da graça, o Senhor Ele vai responder isso através da palavra dEle, amém? Eu não sei qual é a necessidade, como já foi falado aqui no início do culto, qual a necessidade, se você veio com algum problema, se você veio triste, se você veio alegre também, agradecer ao Senhor pela semana que você teve bem sucedida, ou se talvez você veio aqui com uma alma abatida, com o coração partido e dizendo: Deus, eu não tenho ânimo para ir na tua casa, mas eu estou indo, porque eu preciso ouvir a tua voz. Deus, eu preciso ir na tua casa porque eu estou me enchendo, eu estou me sentindo vazio da tua presença. Senhor, eu não quero mais continuar na mesmice, eu não quero continuar, Pai, perdendo a tua glória da minha vida. Eu não quero, Senhor, ó Deus, me distanciar daquilo que é vida, daquilo que me traz esperança, daquilo que me traz alegria, daquilo que me traz, ó Deus, conforto, porque só na presença do Senhor nós temos conforto. Salmos 31, do versículo
14 ao 15, e eu gostaria que você abrisse também já no livro de Neemias, capítulo 9, do versículo 6 ao 13, já deixasse a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Salmos 31, do versículo 14 ao 15, e aí nós vamos para Neemias, capítulo 9, do 6 ao 13. É sempre uma responsabilidade, né? A gente sempre fala isso, é uma grande responsabilidade estar aqui e transmitir a palavra do Senhor, mas que apenas eu seja nessa noite o vaso, que eu seja um canal para aquilo que o Senhor quer fazer nos nossos corações e falar à igreja a necessidade daquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo traga revelação da palavra a cada coração nessa noite. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos encha, nos invada da Tua doce presença. Que o Senhor possa falar conosco de uma forma eficaz, de uma forma precisa, Senhor, porque nós estamos sedentos de ouvir a Tua voz. Ó Pai, nós precisamos, nós desejamos ouvir a Tua voz e nós nos rendemos diante de Ti nessa noite e pedimos a Ti, ó Deus Altíssimo, ó Deus soberano, ó Deus que não há impossibilidade, ó Deus, Tu és onisciente, onipresente, e é por isso que nós precisamos tanto de Ti, por aquilo que Tu és, pela Tua santidade. Ó Deus, nós queremos nos aproximar de Ti nessa noite, através da Tua palavra, nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus é o que nós desejamos, Senhor. Nós não queremos sair da mesma forma que nós entramos neste lugar, mas nós queremos sair daqui alegres, Deus. Ainda que muitos tenham problemas, ainda que muitos tenham dificuldades, Senhor, mas que a Tua doce presença tire todo o peso dos ombros de cada irmão nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Diz assim o Salmos 31, versículo 14 e 15, diz o salmista Davi: quanto a mim, confio em Ti, Senhor. Eu disse, Tu és o meu Deus, e nas Tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Amém? Você pode ler como está na sua Bíblia? Aleluia. Agora nós vamos lá em Neemias, capítulo 9, do versículo 6 ao 13. Então nós vemos aqui que Davi, ele faz uma oração, ele declara, né, que os meus dias, Senhor, estejam nas Tuas mãos. Neemias, capítulo 9, do versículo 6 ao 13, diz assim a palavra do Senhor: só Tu és Senhor. Tu fizestes os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tudo preservas, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és, ó Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante Ti, e com ele fizeste uma aliança, para que dares à tua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus, dos gigazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição dos nossos pais no Egito, e lhe ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho, e fizeste sinais e milagres contra Faraó e os seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubestes que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaram os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiastes
de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu, falastes com ele, e lhe destes juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Amém? Então nós vemos aqui duas orações. Nós vemos Davi, ele fala, os meus dias, Senhor, eu entrego, estão em Ti. Os meus dias eu confio a Ti. A minha vida eu confio a Ti. E nós vemos que nesse contexto dos Salmos, Davi estava passando por várias situações difíceis, várias tribulações. E teve um momento que ele falou que a minha alma está angustiada, a minha alma está pesada. Mas aí ele se derrama diante do Senhor e declara essa oração. E aí nós vemos no livro de Neemias uma oração profunda que Neemias faz junto aos levitas, por todas as aflições, por todos os momentos de ruína que eles viveram para reconstruir os muros de Jerusalém. E nesse contexto dessas duas orações, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e eu vou falar, essa semana foi uma semana difícil. Né? A gente ora, busca, e a gente sabe que é uma grande responsabilidade transmitir a palavra do Senhor, porque não é do nosso jeito, nem é da nossa forma, mas é aquilo que Deus quer tratar o nosso coração. Né? E eu li a palavra, e eu ouvia um louvor, e eu meditava, e eu orava, e nada vinha. Eu falei, Senhor, o negócio está ficando feio. Está chegando o dia, e não tem nada. O que agora, Senhor? A gente começa a entrar, né, no socorro de Deus. E o texto começou, a mensagem começou a ser construída na minha mente, mas eu não tinha o tema da palavra. E o tema veio ontem, né? A Juliana, Deus usou a vida da Juliana para me tratar o tema que eu precisava hoje para o culto. E eu glorifico ao Senhor porque Ele cuida de todas as coisas. Né? Qual a sua marca? Qual é a sua marca? É o tema da mensagem. E a pergunta seguinte que eu faço: o que precisamos para construir uma marca? Se eu perguntar aqui para a igreja, muitos vão me responder. O que é necessário para nós construirmos uma marca? O que é necessário, igreja? Divulgar o produto. Isso. Certo? Mas para a gente construir uma marca, primeiro, nós precisamos ter um alvo. Não é verdade? Eu preciso ter um alvo. O que eu quero? Como eu quero e de que forma nós queremos? É o primeiro passo para a gente construir uma marca. Depois vem a confiança. Eu tenho que ter confiança naquilo que eu acredito. Segundo, eu tenho que ter determinação. Terceiro, determinação. Porque eu sei que para mim construir uma marca, eu vou enfrentar alguns obstáculos na minha vida. Eu não simplesmente vou, né, colocar lá um logotipo e falar, olha, essa é a minha marca e ela fez sucesso e estourou em todo mundo. Não, no decorrer dos anos vão surgir os obstáculos para você parar. E o último que nós precisamos é investimento. Né? O penúltimo, na verdade, investimento. E o último é a satisfação. Então, esses pontos, eles são essenciais para que nós tenhamos uma marca de sucesso na nossa vida. A marca que eu quero falar nessa noite não é uma marca de roupa ou uma marca de refrigerante, porque se eu perguntar à igreja, marcas que estão no mercado, que nós falamos hoje, se eu falar em refrigerante, logicamente já vem na nossa mente o quê? É uma marca que está consolidada no mercado. Se nós falarmos em lanche, McDonald's, né? Tá vendo como uma marca bem consolidada, todo mundo já se liga, né? E aí vai, são várias coisas, várias marcas que estão consolidadas no mercado.
Agora vamos para o espiritual. Para a nossa geração, quando nós falamos de reforma protestante, qual é a pessoa que vem na nossa mente? Martinho Lutero. Então foi um homem que que fez grandes coisas e que tem uma marca que hoje serve para nós cristãos. Então eu gostaria de falar de alguns homens aqui, que eles deixam grandes marcas para a nossa vida. Mas antes de eu falar deles, eu gostaria de falar de mim e de você. Qual é a marca que nós temos construído na nossa vida? Qual é a marca? Como tem sido a construção da nossa marca do momento que nós aceitamos Jesus na nossa vida? Será se as pessoas têm olhado para nós como uma marca referencial de Cristo? Porque Ele exige exclusividade e Ele não divide a glória dEle com ninguém. Mas como as pessoas que estão à nossa volta têm visto a marca de Cristo na nossa vida? O que nós temos representado para o reino de Deus? Porque as pessoas, elas têm que ver na nossa vida isso. Aonde nós passarmos, seja na faculdade, seja em casa, seja na rua, a marca de Cristo, ela tem que estar impregnada no nosso coração, porque eu não preciso simplesmente colocar na minha testa que eu sou cristão, mas as minhas atitudes e as minhas condições têm que dizer que eu proclamo, que eu sirvo um Deus que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Aleluias, glórias ao teu nome, Jesus. Nós vemos, se eu perguntar aqui a alguns pais, qual é a marca que você quer deixar para os seus filhos? Eu tenho certeza, se eu perguntar para o pastor, ele vai falar que ele quer deixar a melhor marca para os filhos, né? Os filhos físicos e os filhos espirituais. Ele vai falar, eu quero deixar a melhor referência, a melhor marca de mim para a igreja. Se eu perguntar a cada um aqui de vocês que são pais, que têm família, falar, eu quero deixar uma boa marca para os meus filhos. Eu quero deixar uma marca de honestidade, de fidelidade, e aí vai, várias coisas. Agora, eu pergunto novamente, como você tem construído a sua marca e como ela está diante de Deus? Ontem estava compartilhando com os meninos e falando que são marcas que ficam para a nossa vida, aquilo que nós fazemos, bom ou ruim. Mas o Senhor quer que nós construímos marcas que fiquem, marcas boas, que fiquem registradas para toda a vida. E eu lembro que eu tinha 5 anos de idade, meu avô era diácono da igreja, e ele sempre tinha preocupação de ensinar a palavra de Deus. E eu tinha 5 anos quando meu avô faleceu. Nós perdemos ele, o Senhor recolheu. Mas algo que ficou na minha mente, eu não lembro muito dele porque eu era muito pequena, mas uma marca que ele deixou na minha mente, na minha vida, é que ele colocava todo mundo, todos os netos sentados no chão e ia ensinar a Bíblia. Ensinava o Pai Nosso, e orava ali por nós. E aquilo ficou gravado na minha mente. Eu tenho aquela cena até hoje, por mais, eu, com pouca idade, com 5 anos, mas foi algo que ficou na minha mente. E o desejo dele, que a nossa família, toda se chegasse ao Evangelho, que isso foi falado pelos meus tios e tal. Então, são marcas boas. E o desejo era que a minha casa servisse ao Senhor, que a minha família servisse ao Senhor. Que o meu pai, que era o que deu mais trabalho para ele, servisse ao Senhor. Ele morreu e ele não viu esse fruto. E nós que viemos colher o fruto que ele plantou. E é muito gratificante nós colhermos isso. Frutos de alguém que plantou com tanta dedicação. E você vem e colhe aqueles frutos.
Então essas marcas, elas servem para isso, amados. Muitas vezes nós não vamos colher frutos de imediato por aquilo que nós fazemos. Outras pessoas virão e colherão frutos, mas essa marca está lá, taxada. Ela está lá escrita, ela está lá declarada. Olha, passou aqui o Dovaniano, olha, passou aqui Elieste e deixou uma marca registrada, a marca de Cristo. E essa marca ninguém pode apagar. Pode passar anos, pode passar tempos, mas ela não se apaga. Ela não se apaga. Ela não sai do coração do homem, porque é a palavra de Deus. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor, ela dura para sempre. E é essa marca que nós temos que carregar, que nós temos que assumir uma grande responsabilidade diante de Deus e falar: Senhor, eu quero viver isso, eu quero viver esse evangelho, eu quero viver essa marca na minha vida, porque a tua palavra diz que ela não passará, porque é a tua palavra. Então nós temos aqui o alvo que nós vamos citar aqui como exemplo, Neemias. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Neemias capítulo 1. Aleluias. Oh Deus. Neemias capítulo 1, versículo 5. Um 5 diz assim a palavra do Senhor. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam atentos, pois atentos os teus ouvidos e os seus olhos abertos para acudir à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de dia e de noite pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Nós, quando olhamos para Neemias, olhamos um referencial de alguém que teve um alvo. Ele recebeu uma notícia, e não foi uma notícia boa. Ele recebeu uma notícia que Jerusalém tinha sido destruído, estava em ruína. E ele, já estava em cativo, estava no palácio, estava sendo servindo o rei, estava vivendo ali no conforto. Mas quando ele recebe essa notícia, o coração dele se entristece, porque a sua cidade está em ruína. E ali ele ora, e ele faz essa oração a Deus sincera, confessa o pecado do povo. Ele fala: eu não posso continuar aqui no palácio quando a minha cidade está em ruína. Eu preciso, Senhor, fazer alguma coisa por eles e para eles. E nós vemos que no decorrer da história, Neemias, ele tem a autorização do rei para ir reconstruir os muros de Jerusalém. Mas nós vemos que ter um alvo e permanecer no alvo, mediante as dificuldades, às vezes se torna muito difícil. Na nossa vida, qual é o alvo? Qual o maior alvo do cristão? Qual é o nosso maior alvo em servir a Cristo? É estar com Ele eternamente. É ter a garantia da nossa salvação. Que tudo que nós passamos aqui é passageiro. As tristezas e dores é passageira. Mas aquilo que Ele tem para nós será eterno. Porque Ele diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E é um lugar onde não haverá tristeza, dor, aflição, angústia, peso. Nada disso nós teremos na eternidade com o Senhor. E Neemias, ele olha dessa forma. Ele olha, eu preciso reconstruir os muros. E ele encara o desafio, ele tem um alvo. Eu vou para Jerusalém e eu vou reconstruir os muros, porque na minha frente está o Senhor. E ele vai, e ele chega lá e vê a situação caótica, difícil, e tudo destruído.
E os muros derribados significava que a cidade estava em ruína, estava em desprezo. Então, para que a cidade fosse reconstruída novamente, era necessário construir os muros primeiro, que é proteção. A primeira coisa que precisava ser construída era a proteção da cidade. E aí nós vemos que, indo lá no capítulo 6, do versículo 15 ao 16, né, mediante todo o contexto da história, Neemias ele passou por várias situações. Quando ele junta uma equipe para construir os muros, eles constroem durante o dia, e à noite os inimigos vão lá e derrubam aquilo que ele fez. Ele constrói, os inimigos vêm e derrubam. E aí o Senhor dá uma estratégia, põe uma equipe de manhã, uma equipe de noite, e ali vão reconstruindo, até chegar aquilo que ele, né, tinha o alvo, a construção total dos muros. E os inimigos se levantavam e zombavam e riam. Quem é ele? Quem ele acha que ele é para construir os muros? Quantos tentaram e fracassaram? Talvez muitos estão rindo de você. Muitos estão rindo da sua fé. Muitos estão rindo daquilo a quem você serve. Muitos não estão acreditando nos seus sonhos. Muitos não estão acreditando naquilo que você pode ser diante de Deus. No levita, no pastor, no missionário, no servo fiel, naquele que ora pelos enfermos, naquele que ora por aqueles que estão endemoniados e eles são curados. Talvez algumas pessoas não acreditem no potencial que existe em você, porque dentro de você mora um Deus soberano, um Deus grande. Mesmo dentro de um ser tão pequeno e falho, pobre, cego e nu como nós somos, há um Deus grandioso que mora dentro de nós. E isso faz a diferença nas nossas vidas. E aí Neemias, por momentos, ele sente tristeza, porque é humano. Mas uma característica, não desistir. Desistir jamais. E aí nós vemos lá no capítulo 6, no versículo 15 e 16. Qual foi o resultado disso tudo? Acabou-se, pois, o muro. Aos 25 dias do mês de Eleu, em 52 dias, sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Amém? Aleluias. Então nós vemos que o alvo é algo determinante para nós construirmos uma marca. Neemias, ele teve a marca de Deus na vida dele, porque ele tinha um alvo que era reconstruir a sua cidade. Era trazer de novo a presença de Deus, porque na oração, no capítulo 1, se nós continuarmos lendo, ele fala: Senhor, o Senhor fez uma aliança com Abraão. E ele começa a lembrar, ele não exige de Deus. Ele não põe Deus no pé da parede e fala: oh, Deus, você tem que fazer isso. Não, ele lembra ao Senhor: Senhor, o Senhor fez uma aliança. E o Senhor diz que se nós nos arrependêssemos dos nossos pecados, o Senhor mudaria a nossa história. O Senhor traria o nosso povo novamente para Jerusalém. Por isso eu confesso o nosso pecado. Ele se coloca diante da situação. E muitas vezes, se nós queremos algo de Deus, nós temos que nos colocar na situação, amados. Nos derramar e nos prostrar diante do Senhor. Nos humilhar na presença do Senhor. Essas foram características para que Neemias reconstruísse os muros de Jerusalém. O alvo, fator determinante para construir uma marca. Segundo, confiança. Quando nós olhamos para a confiança, há inúmeros personagens na palavra de Deus, mas há uma pessoa que se destaca fortemente por essa característica, que se chama Abraão. Um homem reconhecido, pai da fé.
Um homem que Deus tira ele da terra dos caldeus, uma terra de idolatria. E fala: Abraão, você vai sair da sua terra e vai para um lugar aonde eu te mandar. Abraão não sabia qual era o lugar que Deus ia mandar. Simplesmente ele confiou. Ele se entregou para Deus. E isso é marcante na vida de Abraão. Nós podemos ler lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, do versículo 1 e 3. Diz o Senhor, ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E te farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Foi a ordem de Deus para Abraão. Mas primeiro ele precisava ter confiança, porque se ele não tivesse confiança no Deus que ele servia, ele não ia deixar a sua terra. E aí nós entendemos porque Davi, ele diz: Senhor, todos os meus dias estão nas tuas mãos. Isso é confiança. Nós vemos um caso ainda mais forte na vida de Abraão. Gênesis 22, uma história também bastante conhecida da igreja. Gênesis 22, do capítulo 22. Deixa eu ver aqui se eu não marquei errado. Isso, nós vemos aqui Gênesis 22, do 1 ao 3, diz: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Amém? Então nós vemos que esse fato, esse momento para a vida de Abraão foi um momento difícil, porque era um filho da promessa, Deus tinha a promessa sobre a vida de Abraão e o Senhor cumpriu essa promessa. E chega um momento que Deus pede essa promessa na vida de Abraão, fala: olha, agora eu te tirei da terra, mas ainda vou te fazer algo. Ainda vou olhar para o seu coração e ver qual é a sua fidelidade. Qual é a sua confiança para comigo. O Senhor já conhecia, mas o Senhor estava provando ali. Vai lá e sacrifica o seu único filho, Isaque. E ele não questionou a Deus. Ele se entristeceu, acredito eu, porque ele, como pai, não ia ficar alegre e feliz. Puxa, Senhor, graças a Deus eu estou feliz, vou fazer uma festa aqui. Ele deve ter ficado em íntima tristeza, mas ele fez a vontade de Deus. Ele foi lá, levou o filho e apresentou como sacrifício ao Senhor. E na hora que ele ia sacrificar o filho, a voz do Senhor brada e fala com ele que não era necessário acontecer aquilo, porque Deus estava vendo o coração dele. Então, em quem nós temos posto a nossa confiança? Ou como nós temos posto a nossa confiança? Porque nós declaramos que servimos um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que faz milagre, um Deus que muda tudo e todos. Mas quando nós vivemos problemas, quando nós vivemos alguma dificuldade, nós esquecemos de confiar nesse Deus. Nós vamos buscar recursos no amigo, na família, vamos buscar recursos, vamos buscar conselhos em A, em B, em C,
porque é natural do homem isso, mas nós esquecemos de nos entregarmos e confiarmos os nossos problemas e as nossas dificuldades, aquele que pode fazer e mudar todas as coisas, aquilo que é impossível aos nossos olhos, os milagres que são impossíveis para mim e para você, que na ótica humana não dá mais, para o homem não dá mais, não há jeito mais, não há mudança mais, não pode mais. O nosso vocabulário é assim, e nós declaramos que servimos um Deus que muda a história, um Deus que revoluciona a época, um Deus que faz as coisas acontecer desde Gênesis. Mas quando nós estamos na circunstância, nós esquecemos completamente de confiar inteiramente a esse Deus que muda, que transforma, que faz as coisas acontecer, algo novo acontecer na minha e na sua vida. E Ele não pergunta em que pé está a situação, Ele não pergunta, olha, como está a sua situação, qual é o problema, qual é a dificuldade. A única coisa que Ele quer de mim e de você é uma entrega, é uma confiança plena, que Ele pode fazer alguma coisa ao meu favor e ao seu favor. E nós vemos que Abraão, ele é um exemplo dessa confiança. E nós vemos que ele foi um homem bem sucedido. A geração dele, a palavra fala que seria contada como um grão de areia. Isso é o resultado de confiar no Senhor. Nós vemos uma terceira característica, é determinação. Quando nós somos determinados, os obstáculos surgem, mas nós não paramos diante dos obstáculos. E no nosso dia a dia de cristão, não é fácil. Surgem muitos obstáculos, surgem muitos na nossa vida, tentando nos paralisar. Nós temos o eu, nosso eu, que já é uma grande guerra com a gente mesmo. E aí nós temos o nosso inimigo, que ele está ao nosso derredor, tentando de todas as formas nos tirar do propósito de Deus. E aí nós vemos um exemplo de pessoa, Moisés, um homem, que tinha essa característica na vida dele, determinação. Nós vemos que o Senhor confiou a ele um povo, uma nação para conduzir, para sair do Egito e levar para a terra prometida. E nós vemos que Moisés, ele conduz o povo e passa por muitas situações como líder. É criticado, ele sofre várias coisas para tirar o povo do Egito. Quando as coisas iam bem, Deus está abençoando. Quando as coisas começavam a apertar, Moisés, você nos tirou do Egito para quê? Para a gente passar por isso, passar fome, passar isso, passar aquilo? E Moisés continuava sendo fiel ao Senhor. E aí nós podemos olhar lá em Êxodo, se você está com sua Bíblia aberta em Gênesis, o próximo livro. Êxodo 14, capítulo 14, do 13 ao 21. Amém? Todos acharam? Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do nosso Senhor, que hoje vos fará sobre os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vos, o quê? E vos calareis. Aí nós vamos um pouquinho mais para frente, no 21.
Então Moisés, estendendo a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, e se tornou terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual o muro, à direita e à esquerda. Então, ele teve a determinação de gerar o povo do Egito, conforme a vontade de Deus, e trazer o povo para a terra prometida, né? E isso leva-se anos. Quando a gente olha para o contexto da palavra de Deus, parece que isso foi um mês, 40 dias, né? E a gente vê que a história, ela vai levando tempo. E muitas vezes passava por um desgaste. E quando o povo saiu do Egito, e que Deus fez com que o povo do Egito endurecesse o coração do faraó, e ele mudou de ideia, falando, não, eu vou prender o povo de novo, eles vão voltar a ser escravos novamente do Egito. E quando o povo olha, e ele vê diante dele o mar, atrás dele um exército, o povo começa a murmurar e a questionar Moisés, e falar, Moisés, o que você fez com a gente? Muitos ali questionaram, Moisés, o que você fez com a gente? Nós estávamos escravos no Egito, mas nós estávamos com vida. Agora nós iremos perecer, nós iremos morrer, porque na nossa frente tem o mar, atrás há o exército, não há para onde fugir. E nós paramos diante dessa situação, porque se nós estivéssemos no lugar de Moisés, o que nós faríamos? Mas ali ele tinha determinação, porque ele confiava num Deus que pode todas as coisas. O mesmo Deus que confiou a ele conduzir aquele povo, continuava com ele. E aí vem a voz de Deus, Moisés, estende a mão ao mar. E ali nós vemos que o mar se abre e o povo passa. Promessa de Deus se cumprindo, através de uma determinação que nós precisamos ter na nossa vida. Eu não sei qual é o mar que você tem que atravessar. Se talvez você está parado e está vendo o exército atrás. E na frente você está vendo um mar que parece que não há saída. O Senhor diz nessa noite que Ele é a tua saída. Que Ele é a nossa saída. Mas é preciso nós termos determinação de continuar confiando nele. Nos entregando a Ele, crendo que Ele faz milagre ainda, assim como Ele fez o povo passar o mar vermelho, assim como Ele fez passar o povo lá no rio, na pior encheia do rio, passou a seco novamente, assim como Ele tem feito milagres após milagre. Ele não muda, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. Amém? Nós vemos os últimos pontos, que é investimento e satisfação. Investimento. O que nós precisamos investir? Numa marca comum, numa marca normal, nós precisamos investir dinheiro, valor. Ninguém constrói uma marca sem valor, né? Nós precisamos de dinheiro. Aí você fala, puxa, agora a Núbia está falando de dinheiro. Ah, lá vem história. Mas o que eu quero falar nessa noite, o investimento que nós precisamos ter, primeiro, é gastar tempo na presença do Senhor. Segundo, nós precisamos ler a palavra, nos relacionarmos com ela, meditarmos, como ele falou para Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, para que tu vá bem. Então, se nós queremos que a nossa marca seja bem sucedida, Ele nos dá a receita. Medita na minha palavra de dia e de noite.
É o que nós precisamos, amados. Jesus está voltando. Nós cantamos hoje um louvor que ele é profundo. Ele fala: vem minha noiva, vem minha noiva. É o que o Senhor deseja de cada um de nós. Esse relacionamento. Construir uma marca com o Senhor requer relacionamento, intimidade, investimento. Como nós temos investido o nosso tempo para com Deus? De que forma nós temos investido? Será se nós temos feito meia boca, a sobra, o resto, se der tempo, de qualquer maneira, de qualquer forma, né, relaxadamente? Muitas vezes nós queremos investir numa marca dessa forma, e todas as vezes que as pessoas investem numa marca relaxadamente, a marca fracassa, ela não permanece no mercado. Quando não se há, né, uma busca, o conhecimento, informação, se você não conhece, faz pesquisa do que realmente o mercado precisa. Esse é o conceito de uma marca, de um logotipo que é formado no mercado. Mas nós estamos falando de uma marca que se chama Jesus Cristo, que tem que estar na minha vida e na sua vida. E essa marca, ela não dá para ser de qualquer forma e de qualquer maneira, porque assim como uma marca comum no mercado, ela só permanece se houver um investimento e se houver uma dedicação, uma entrega, uma confiança, uma determinação para que ela fique por anos no mercado. Quanto mais o Senhor na nossa vida, Ele não se deixa brincar. Ele não é um Deus qualquer, Ele não é um deusinho da esquina, Ele não é uma estátua, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus altíssimo, Ele é o Deus altíssimo. Aleluias. Aleluias, aleluias. Amados, é isso que nós precisamos como igreja. Qual é a marca que nós queremos deixar? O que nós representamos para as pessoas que estão à nossa volta? O Senhor, assim como Ele agia com Eliseu, assim como Ele agiu com Moisés, assim como Ele agiu com Abraão, assim como Ele agiu com Jeremias, com Isaías, assim como Ele agiu com Oséias, assim como Ele agiu com Paulo. Ele quer ter esse relacionamento comigo e com você. Que os milagres que aconteceram também podem acontecer na minha e na sua vida, e através de mim e de você. O milagre da salvação, que há muitos necessitados, há muitas almas sedentas. Nós vemos que Paulo, ele se entregou por amor ao Evangelho. Nós olhamos para 2 Coríntios capítulo 22, ele fala quantas vezes ele foi esbofeteado. Quantas vezes ele foi chicoteado. Quantas vezes ele foi humilhado. Quantas vezes ele achou que ele não ia sobreviver nos naufrágios. E a grande preocupação dele não era com a vida dele, mas com a vida da igreja, daquilo que a igreja estava precisando. A igreja de Gálatas, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso e as demais igrejas. Aquelas igrejas estavam necessitando de salvação, de cura, de libertação, de milagre. E ele estava preocupado com isso. Então ele estava construindo a marca de Cristo. Ele fala que para ele o morrer era lucro, porque ele estava em Cristo Jesus. Qual é a minha preocupação? Qual é a sua preocupação? O que nós queremos construir? O que nós queremos experimentar de Deus? Eu não sei o que você quer experimentar de Deus, mas se você quer experimentar algo profundo, né, extraordinário, mergulhe nessa palavra, medite nela de dia e de noite, que com certeza Deus vai se revelar e Ele vai mostrar quem Ele é e o que Ele quer de mim e de você, o que Ele quer de mim, igreja, o que Ele quer de você, igreja, nesses últimos momentos que a vinda dEle se aproxima. E Ele não está brincando com a terra, Ele não está brincando com o Brasil, Ele não está brincando com a igreja, Ele não está brincando com líderes falsos que pregam o evangelho que não é esse. Nós precisamos mergulhar na palavra do Senhor, amados.
para experimentar aquilo que Ele tem para nós. Ele deseja isso para mim e para você. Ardentemente. Ele deseja ter um relacionamento profundo. Em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que vocês colocassem sobre os pés. Até peço desculpa que passei do horário. Mas continue. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E pedisse para que o Espírito Santo de Deus continuasse falando o seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Eu vou pedir para o pastor Paulo estar fazendo essa oração. Que você possa abrir o seu coração e falar: Senhor, eu quero sair daqui diferente, Senhor. Eu quero mergulhar na Tua palavra. Porque assim como Tu agiste, Senhor, com cada um desses homens, eu quero que o Senhor também faça algo especial na minha vida. Que eu tenha experiências e que minha marca, ela fique registrada na vida das pessoas que eu passarem. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria que você desse a mão ao irmão que está do seu lado. Você ouviu a palavra de Deus. Eu creio que você entendeu cada palavra nesta noite. O que você é? Qual é a sua marca? Se coloque agora na presença daquele que está aqui nesta noite. Daquele que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, nós somos o Teu povo, Pai. Ó, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora em favor de todos que estão presentes, que esta palavra, meu Deus, permaneça gravada no coração desta pessoa, desse irmão, desse teu filho, desta tua filha. Meu Deus, que o mundo possa olhar para nós e ver Jesus. Que o mundo possa olhar no rosto de cada um e ver a luz de Cristo brilhando. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, para que quando as pessoas passarem ou se aproximar de nós, poder dizer assim: esse é crente, esse tem a luz de Cristo, esse o rosto brilha. Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa marca, que essa luz poderosa esteja brilhando na nossa face, no nosso coração, na nossa vida, no nosso andar, no nosso falar, no nosso agir, no nosso comunicar. Pai, em nome de Jesus Cristo, olha para esta igreja, olha para mim, olha para nós que necessitamos mais e mais caminhar no Teu caminho, lendo a Tua palavra, meditando de dia e de noite, porque o Senhor mesmo disse: aquele que medita na Tua palavra, aquele que alimenta na Tua palavra, aquele que bebe desta água poderosa, ele será dentro de ti uma fonte inesgotável. Pai, em nome de Jesus, porque todo aquele que tem dentro de ti uma fonte inesgotável, ele não se cansa, ele não fica fadigado, mas ele tem prazer em te adorar, ele tem prazer em te buscar, ele tem prazer em falar do teu nome, anunciar o teu reino. Pai, em nome de Jesus, que cada um nesta noite venha alimentando mais e mais desta palavra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que não tenha preguiça, que a preguiça não tenha poder na vida desse teu filho, que a preguiça não tenha poder na vida dessa tua filha, mas que eles tenham sempre ânimo para ler a tua palavra, ânimo para orar, ânimo, meu Deus, para ir aos cultos, para cultuar. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e peço a tua graça nesta noite, a tua bênção nesta noite, que esse povo venha mergulhar nesse oceano poderoso que é a tua palavra. Pai, nós oramos e nós nos entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. O nosso coração, a nossa vida, é o que nós pedimos e te agradecemos nesta noite, no poderoso e exaltoso nome de Jesus Cristo. E toda a igreja, numa voz firme, diga amém. Levanta as suas mãos segurada na outra, levanta bem alto e fala comigo assim: o nosso alvo é conquistar e restaurar pessoas para o reino de Deus. Fala assim: Jesus, queremos brilhar com esta luz que é o Senhor. Essa é a nossa marca. Fala: Jesus é o meu Senhor.
Louvado seja o nome de Jesus. Abraça o seu irmão e diga para ele assim: vamos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Dê um abraço ao Senhor em nome de Jesus. Mergulhando no conhecimento da palavra de Deus. A tua palavra escondi. Adore ao Senhor Jesus. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, tuas vestes no sangue lavei, meu eterno Senhor, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. aleluia, Que a Jesus. vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são seus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. A palavra escondi, Bendito seja o teu nome. guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, e a vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são seus. Não vejo razão